Salve, salve galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do que Galvão Bueno falou da demissão de Felipe Luiz do Flamengo e da chegada também de Léo Jardim, que já foi confirmado aí, né, e tem um contrato até 2027. Então, sem mais enrolações, galera, agora com o vídeo. Bem, amigos das redes sociais, meus bilhões de amigos das redes sociais, vocês não estão acostumados a me ver entrar para falar com vocês assim, com essa expressão, sem nenhum sorriso. Eu tenho certeza que não vou falar só para os torcedores do Flamengo, vou falar para todo mundo que gosta de futebol e que acompanha. Alguns vão dar suas respostas, mas eu estou pasmo, eu estou passado, eu estou triste, eu estou surpreso, escolham aí o termo que quiser, pelo que foi feito com o Felipe Luiz no Flamengo. Feito por duas pessoas, pelo presidente do Flamengo, o BAP, que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite, fala muita besteira e faz muita besteira. E depois, pelo diretor esportivo, um português chamado Boto, porque ele deve ter comunicado ao Felipe, era a responsabilidade dele encaminhar isso. Terminado o jogo do Maracanã, 8-0, não interessa para cá, era contra o Madureira, o Flamengo se classificando para mais uma final contra o Fluminense, deixaram o Felipe Luiz dar entrevista coletiva, depois que a torcida vaiou e xingou, dar entrevista coletiva, sangrando na entrevista coletiva, e a 1h da madrugada, numa sala fria do Maracanã, devem ter dito a ele, porque tem até, quem sabe, o que foi dito. Olha, você, muito obrigado pelo que você fez, mas você não é mais o técnico do Flamengo a partir de amanhã e as cláusulas contratuais serão então encaminhadas. Com um cara, ídolo como jogador, campeão da Libertadores e tantas outras coisas como jogador, e que no ano passado ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis. Mas isso não se faz nem com um treinador incompetente, quanto mais um treinador da qualidade do Felipe, do caráter do Felipe e do futuro que certamente ele tem. Olha, me faz lembrar quando o Flamengo fez parecido com o Dorival Júnior, que vinha de título, ficou sabendo que estava demitido pela imprensa. E no lugar dele entrou o Vitor, nem lembro o nome dele, nem quero lembrar. Tinha dado um golpe no Corinthians, porque saiu do Corinthians dizendo que a sogra estava doente, ele precisava cuidar, e foi passar carnaval na Bahia. Já estava contratado pelo Flamengo. Foi contratado antes do Dorival saber. E é claro que agora aconteceu a mesma coisa, porque se demitiram o Felipe à 1h da manhã, e logo de manhã já estavam anunciando o Léo Jardim, mais um português, contratado por um português, que é o Boto, para ser o novo técnico do Flamengo. Bom técnico, fez um belo trabalho no Cruzeiro, mas saiu do Cruzeiro dizendo que não queria mais dirigir clubes brasileiros. Uma atitude lamentável, uma atitude covarde, uma atitude maldosa, uma atitude que bota muito claramente o caráter das pessoas que tomaram essa atitude. O Boto parecia um puxa-saco do Felipe. Quando o Felipe andava no campo, ele andava junto para aparecer nas imagens, falava dele, falava bem. E agora, seu Boto, peça demissão, tome vergonha na cara e vai embora. É o mínimo que ele poderia fazer. Olha, um horror o que foi feito. Futebol, demitir técnico é normal. Tão normal quanto a gente beber água. É normal, infelizmente. Mas nessa circunstância, da forma que foi feito, é um vexame. Vocês querem saber mais? O que é mais duro? Garanto que esse BAP não pensou. Garanto que esse Boto não pensou. Sabe que dia que eles fizeram isso? A demissão e a contratação? No dia do aniversário do Zico. Tem coisa pior? Tem falta de respeito com o Flamengo e seu maior ídolo, Zico, do que isso? Felipe, vá com Deus, siga. Você vai ser muito bom e muito importante no Brasil e na Europa. Só lamento. O Brás tá lá no Ninho do Urubu. Brás,
Não sei nem se você dormiu, né? Porque você estava no Maracanã junto com o Igor, na madrugada mesmo, já contando os bastidores da demissão, e já o Leonardo Jardim encaminhado, né? Então, como você está aí, né, no olho do furacão, quero saber qual que é o termômetro de momento, né? Leonardo Jardim chegando, todo mundo ainda falando muito da saída do Felipe Luiz. Como é que estão os bastidores aí do Flamengo nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos. Hoje eu estou sendo na base do cafezinho, fui dormir lá para as 5 da manhã. Não deu para dormir muito tempo. Já acordei já com um monte de mensagem no WhatsApp, mas faz parte. Esse é o Flamengo. Aliás, esse é o Flamengo que a gestão BAP ainda não tinha pego esse lado, né? Desde que ele tinha sumido, tinha sido só títulos e tudo mais, só boa fase. Agora está nesse momento estável. Então, esses são os dois mundos, né? Eu sempre falo aqui no programa, né? Da figurinha do WhatsApp, que é a tomada, né? Rumo a Tóquio ou crise na Gávea. Não tem meio termo. Bom, mas então, a gente, durante a madrugada, né? Estava eu e o Igor no Maracanã ontem, e o comunicado da demissão do Felipe Luiz, oficialmente, foi por volta de 1 da madrugada, mas, como os amigos aí já contaram, ele foi comunicado ali depois da coletiva. A verdade é que as conversas com o Jardim já aconteciam. Felipe Luiz já era um treinador demitido antes do jogo contra o Madureira, mas ele ainda não sabia disso, porque o Flamengo já conversava com o Leonardo Jardim. E eu estava ouvindo nos bastidores o Rodrigo contando a situação do Leonardo Jardim. Eu também tenho uma apuração um pouco parecida com isso. Conversei com pessoas de outros clubes que procuraram o Leonardo Jardim há pouco tempo, e o Leonardo Jardim, o staff do Leonardo Jardim falou: não, a gente vai voltar a ouvir propostas em março. Os clubes que procuraram o Leonardo Jardim ali no período do carnaval, por ali, tiveram essa resposta. Então, alguns clubes que tentaram o Leonardo Jardim têm a percepção de que o Leonardo Jardim já estava conversando com o Flamengo desde aquele período ali. Carnaval, por ali, pós ali Supercopa. Então corre nos bastidores de outros clubes rivais do Flamengo que o Leonardo Jardim, essa conversa de Flamengo e Leonardo Jardim já estava acontecendo, que o Leonardo Jardim não estava querendo nem abrir conversa com outros clubes, porque já tinha essa conversa com o Flamengo. Aqui no Ninho do Urubu, o Felipe Luiz é esperado aqui para se despedir dos jogadores, porque ele sequer teve tempo disso ontem, né? Já que quando ele é comunicado, os jogadores já tinham ido embora do Maracanã. A maioria ficou sabendo da notícia já chegando em casa, aquela coisa ali de grupo do WhatsApp de jogador, todo mundo surpreso, assim como o Felipe ficou. Ele é esperado aqui, ele deve estar chegando aqui daqui a pouco. A gente está na expectativa que ele chegue, ele ainda não chegou, mas ele vem aqui, o treino está marcado para 3h30, e ele vai dar esse último abraço nos jogadores, e está acompanhando nas redes sociais, muitos deles lamentando bastante a saída do Felipe. A gente sabe, a gente tem informação que existiam jogadores no elenco insatisfeitos, entendiam que estava sendo um pouco injusto ali, que mereciam mais oportunidade, mais sequência titular, mas existe um outro grupo de jogadores que é muito apegado ao Felipe Luiz, muito grato ao Felipe Luiz, então vai ter esse clima de despedida daqui a pouco por aqui. Tá aguardando, né? O braço de olho lá, se Felipe Luiz chega lá, até óbvio, né? Tentar pegar uma palavra dele, ele chegando, porque todo mundo quer ouvir o que Felipe Luiz tem a dizer nesse momento, né? Ontem, depois do jogo, ele deu uma coletiva e valorizando muito, né? Como que é estar à frente do Flamengo, a relação que ele tem com o Flamengo. Foi uma entrevista até curiosa nesse sentido. Leonardo Jardim chegando então. Vamos ouvir a declaração do técnico na época do Cruzeiro, dizendo que só treinaria um clube no Brasil. Parece que não vai ser muito assim, mas vamos ouvir o que ele disse na época. É que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer, cruzeirense. Porque há uma coisa que eu gosto no futebol, e vou à Grécia e sou Olympiacos, eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan, eu vou à França e sou Mónaco, e eu agora no Brasil eu sou Cruzeiro, e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro, está bem?
Perigoso falar essas coisas que às vezes você morre pela boca, né? Ainda mais como a dança das cadeiras rola aqui no nosso futebol, você fala uma coisa dessa, depois você é traído pelas próprias palavras. É um clássico, né? Essa frase é um ótimo instrumento para você prever se que o cara vai de fato trabalhar em outro clube no Brasil. Não sei porque as pessoas do futebol ainda falam isso. Oi, Rodrigo. Não, é que o Leonardo Jardim acaba que ele está se tornando uma mistura de Vitor Pereira com Arias, né? No final das contas, da operação, aí ele conseguiu emplacar já de duas coisas, né? É verdade, né? O problema pessoal, familiar e tal, não posso trabalhar, depois aparece trabalhando e não vou jogar, e daí você vai e aparece no clube rival. Tem duas reações do Cruzeiro, né? Eu tentei falar com os dirigentes do Cruzeiro, não consegui, mas dentro do Cruzeiro o ambiente não é de ser vingativo com o Leonardo Jardim. No ano passado ele teve alguns problemas com o Pedro Júnior, né? Que é o filho do Pedro Lourenço, que é um dos diretores de futebol. Mas não foi não se considera que houve um problema, uma ruptura. Houve desacordos. Então não é uma... E ninguém ficou incomodado com o Leonardo Jardim a um ponto de romper relação, nada disso. A torcida, sim. Né? As redes sociais estão explodindo de lembranças das frases do Leonardo Jardim. Que ainda mais que o sucessor não começou bem, né? E aí piora todo o cenário. Mas o Tite pode ser campeão mineiro, que não é o objetivo do Cruzeiro, mas pode ser campeão mineiro. O Cruzeiro não ganha nenhum título desde 2019. Eu sei que eu já contei o Rodrigo já ouviu essa história algumas vezes, mas é tão deliciosa essa história que eu vou da história do Vitor Pereira. Que quando eu voltei para São Paulo, eu fui almoçar num restaurante chamado Tribunal. Eu sei dessa história também. Sabe a história? Então deixa que eu não vou contar. Oi, Brás. Não, só para informar, acabou que eu esqueci de passar essa informação, que a informação que a gente tem é que o Leonardo Jardim vai chegar ao Rio de Janeiro no final da tarde. O que a gente trouxe ontem, durante a madrugada, né, trouxe em primeira mão esse encaminhamento do Leonardo Jardim já na madrugada, o staff do Leonardo Jardim chegou ao Rio ontem e teve conversa com a diretoria do Flamengo antes do jogo contra o Madureira. Mas o Leonardo Jardim, ele é aguardado no final da tarde de hoje para sacramentar, né, fechar os últimos detalhes aí e assinar o contrato. Então, a expectativa é que ele desembarque agora no final da tarde no Rio de Janeiro. Se tudo der certo, estarei por lá no encalço do Leonardo Jardim. E aí, se eles encontram aí Felipe Luiz e Leonardo Jardim, acho que não seria uma boa, hein, Braz? Os dois se encontrando aí no ninho. Acho que não, porque o treino do Flamengo é 3h30 e a previsão de chegada do Leonardo Jardim é 18 horas. Então tá tudo programado para um técnico não cruzar com o outro. A gente estava falando aqui de ser traído pela boca. Eu vou me lembrar também das declarações do Boto, né? Que falou que depois do título da Libertadores que ia acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses no Brasil, quando ele vence Abel Ferreira. Então tem essa também. E disse que Felipe Luiz estava pronto para a Europa, muitos elogios, né? E agora o Boto contratando o Leonardo Jardim. Rodrigo, esse movimento, né? A gente falando aqui muito do que azedou, de como azedou a relação Felipe Luiz e Flamengo. Mas já partindo para frente, esse movimento para contratar Leonardo Jardim, o que a diretoria espera? É um futebol melhor? É um estilo de jogo aí diferente do que o Cruzeiro pelo menos tinha no ano passado, do que o Flamengo apresentava, né? O que BAP e Boto estão pensando nesse momento? É uma boa pergunta. Eu já fiz essa pergunta e ainda não tive resposta. Mas eu concordo contigo que tem uma contradição no estilo dos dois times, né? Cada um no seu futebol. Se você olhar, tem umas tabelas de posse de bola do ano passado. O Flamengo era o time com mais posse de bola no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, embora estivesse disputando ali entre os 3 primeiros, era um dos que menos tinha posse de bola. Inclusive, o que se vê nesse início do trabalho do Tite, muitos dos problemas do Tite é porque ele tem esse trabalho com mais posse de bola e teve uma contradição em relação ao que era o Cruzeiro anterior, né? Então, talvez, a depender de como que o Leonardo Jardim vai montar esse time do Flamengo, pode também existir um atrito entre os dois estilos de jogo, o Felipe e o do Leonardo Jardim. Tem pontos em comum, que é marcação-pressão, desse jeito mais moderno, digamos assim, ali de marcar pressão. Você lembra que o Cruzeiro marcou pressão, inclusive o Palmeiras e o Flamengo jogando fora. Ele teve essa predisposição, era um time agressivo na marcação, mas era um time que trocava poucos passes. E o time do Flamengo é o contrário, toca muitos passes, né?
É um time que, inclusive, prioriza muito a posse de bola, esperando a abertura do adversário e também se defendendo com a bola, né? Eu acho que o Leonardo Jardim, inclusive, deu uma entrevista no Cruzeiro falando sobre essa questão de por que ele gostava mais de jogar com esse um jogo mais direto, que ele falava que não adianta nada você ficar com um monte de tempo de posse de bola e não fazer nada. Foi mais ou menos esses termos básicos que ele usou. Então, de fato, você vai ter ali uma adaptação, se é que ele vai jogar exatamente do jeito que ele jogava com o Cruzeiro, ou se ele vai se adaptar ao elenco do Flamengo. E isso é uma questão, o Flamengo pega muito adversário jogando com um time fechado, um adversário fechado, e ano passado o Cruzeiro teve dificuldade jogando contra times fechados atrás, né? Alguns pontos que o Cruzeiro perdeu foram no Mineirão, contra times que se fechavam e que o time tinha dificuldade, porque aí não podia implantar o seu jogo de transição. Então é isso, nação. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vemos no começo do vídeo aí Galvão Bueno bastante revoltado, né? Largou o verbo aí, o que muitos torcedores do Flamengo queria dizer, né? Com essa mudança aí de técnico, né? A gente sabe que a gente estava reclamando há um bom tempo aí de Felipe Luiz, que estava tomando decisões, né, questionáveis, né? Mas tem que lembrar, galera, que era começo de temporada, né? O Flamengo, ele estava crescendo, né? De qualidade, né? E também fisicamente. E o Flamengo, né? Precisava de Felipe Luiz, porque Felipe Luiz, ele tinha conquistado o título, já sabia como conquistar, então ele sabia o caminho, né? E como chegar lá, mais uma vez, né? Então, a diretoria nem deu a chance de Felipe Luiz tentar reverter isso aí. E quem sabe, né? Vencer no Fluminense o Campeonato Carioca, mudasse a chave, né? Virasse a chave ali, o Flamengo sendo campeão, o jogador desse aquele start, né? E voltasse a tentar conquistar algo de novo como conquistou das últimas vezes. Mas, torcedor, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda, discorda? Deixa pra gente sua opinião aqui, que é muito importante. Inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.